boa noite a todos. Há um tempo atrás, uma emissora de televisão passou uma reportagem em que ela mostrava a injustiça. Nós temos a Constituição, que é um conjunto de leis que dá ao cidadão direitos e deveres. E para quem infringe essas leis, nós temos o Código Penal, que também é um conjunto de leis, que pune aqueles que infringem essas leis da Constituição. Mas nem sempre a infração é alcançada pela justiça. E nessa reportagem, eles mostravam um senhor, uns 40 anos mais ou menos, que lá em Brasília, ele era funcionário público e se aposentou por invalidez. E a reportagem mostrava que ele continuava trabalhando agora como motorista particular de um deputado federal, e o repórter foi entrevistá-lo sem ele saber que ele estava sendo filmado, e ele declarou que ele não tinha doença nenhuma. Então, o que a reportagem estava tentando mostrar era uma fraude que, por algum motivo, alguma influência, aconteceu e não foi detectado, né? A não ser por essa reportagem. E nessa mesma reportagem mostrava uma senhora já com mais de 70 anos, que há mais de um ano tentava se aposentar por invalidez, sendo que na nossa Constituição, a pessoa com 65 anos, ela pode se aposentar por idade, e a pessoa não conseguia. Ela tinha trabalhado, tinha todos os documentos e não conseguia se aposentar. Uma coisa incrível, né? E a reportagem mostrava esses dois ângulos, né? Uma pessoa que se aposentou por invalidez sem ter doença nenhuma, e do outro lado uma pessoa já numa idade que poderia se aposentar e que não conseguia a aposentadoria, não conseguia receber, não conseguia nem se aposentar. É interessante porque nós, olhando assim, à luz dos acontecimentos, a gente percebe uma injustiça, né? Poxa, é uma injustiça. Quando a gente lança a luz do Espiritismo, a gente consegue compreender determinadas coisas, porque há infrações às leis que não são alcançadas pelo Código Penal, não estão previstas na Constituição, enfim, escapam dos olhos da sociedade, mas não escapam das leis divinas. Na verdade, o que aconteceu com essa senhora tem uma razão de ser, e essa razão de ser, que não pode ser percebida nessa vida, ela está numa outra vida. Ou também, em outras palavras, esse motorista particular do deputado federal, que se aposentou por invalidez sem ter doença nenhuma, ele, na verdade, é ela amanhã. Percebe?
a, a consciência, não vai ter ninguém no plano espiritual, num tribunal, julgando esse motorista ou tendo julgado aquela senhora. No plano espiritual não tem esse julgamento. O que há é um julgamento o próprio espírito diante da realidade da vida, que é quando ela é percebida no plano espiritual, a consciência começa a cobrar uma reparação, um reajuste, uma expiação. Então, esse motorista, ele marcou na agenda dele, da consciência, que ele vai ter que reparar essa falha que ele cometeu com a sociedade. Muitas vezes nós nos equivocamos nos nossos relacionamentos pessoais, nos equivocamos no nosso relacionamento íntimo, nós com nós mesmos. Outras vezes nos equivocamos nas nossas atitudes com relação à natureza, ou com os animais, com a flora, com a fauna, e muitas vezes a justiça humana não alcança essas falhas, mas a nossa consciência grava e elas terão que ser reparadas. A justiça divina, ela não pune, ela oferece a oportunidade para o espírito, por si próprio, reajustar o seu caminho. Então, se nós estamos passando por alguma dificuldade física, moral, financeira, seja no âmbito que for, essa dificuldade, ela tem uma relação íntima com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Nada acontece por acaso. É interessante porque essa reportagem, ela queria mostrar uma injustiça e, aos olhos, à luz do Espiritismo, ela estava mostrando a lei de causa e efeito. Não existe um efeito que não tenha uma causa. E se esse efeito ele é doloroso, a causa tem que ter sido um erro, uma falha, um desvio. Nada nos acontece por acaso. Somos seres indestrutíveis, imortais. É difícil ainda para todos nós termos essa concepção, né? Mas é importante a gente começar a treinar o nosso olhar para as circunstâncias da nossa vida à luz dos princípios da doutrina espírita. Esse é o objetivo do Cristo Consolador, que é o Espiritismo. É nós treinarmos o nosso olhar, e esse nosso olhar, ele vai refletir nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no nosso comportamento. Esse é o objetivo. Não adianta eu entender todos os princípios da doutrina espírita e continuar olhando a vida como eu olhava antes de conhecer esses princípios. Essa pandemia, ela está alcançando toda a humanidade e tem uma razão de ser. Não é o bichinho que se instalou no animal, que transferiu, não é nada disso. Hoje em dia, a gente começa a perceber que cada um dos nossos pensamentos se refletem em nós e coletivamente no planeta todo, em todo o universo. Parece uma coisa absurda, mas é assim. Muita paz a todos, uma noite de repouso e refazimento. Graças a Deus.